E aí, tudo bem com vocês? Bom, mulherada. Digo mulherada porque eu acho que esse vídeo vai interessar muito a vocês. Vamos falar sobre FIV? Vamos falar sobre a minha experiência com a fertilização in vitro? Eu vou tentar fazer esse vídeo para vocês de forma corrida. Eu acho um pouco difícil porque o time está no horário de descanso dele, daqui a pouquinho ele vai acordar e, como sempre, não é possível fazer um vídeo completo, inteiro, sem interrupção. Mas enfim, independente disso, eu não posso deixar de fazer esse vídeo hoje, porque tá difícil achar um tempo para fazer vídeo, e principalmente sobre esse assunto, né? Para falar sobre a FIV, muitas pessoas me perguntam muito, pedem para eu falar sobre a minha experiência com a fertilização, e eu sempre fico esperando o melhor momento, ter tempo para fazer esse vídeo, mas não dá certo, né? Já se passou um ano, eu não fiz, nesse último ano eu não fiz, porque nem sei porquê, e agora o bebê já está com 3 meses e meio, e eu quero encontrar tempo para falar sobre isso. Eu acho que é o momento certo também para falar, porque daí eu não vou falar coisa errada, não vou falar coisas, né? Vou passar para vocês aqui um pouco da minha experiência. Vamos lá então. Atendendo a pedidos da turma do Facebook, aqui no YouTube, porque eu fiz meu primeiro vídeo aqui no canal, eu postei em junho, mês passado, que foi um vídeo que eu fiz há um ano atrás, falando sobre a minha expectativa com a primeira consulta, né? Exatamente um ano atrás, com a minha primeira consulta com o Dr. Rodrigo. Era assim, o primeiro contato que eu tinha com o mundo FIV na minha vida. Então eu estava muito nervosa, muito tensa, fiz esse vídeo, porque desde aquela época eu já tinha intenção de soltar os vídeos no YouTube e tal, mas enfim, estava guardado, coloquei. Agora eu quero passar para vocês o pós-consulta, né? Então se você não assistiu o primeiro vídeo, vai aí no canal, o primeiro vídeo que eu postei no canal foi da minha primeira consulta, minha expectativa, falando que eu tava muito nervosa, tensa, sabe? Tremendo pra caramba, né? Porque o vídeo eu fiz umas 3h30 da tarde, se eu não me engano, e a consulta era 5h30 da tarde, então eu tava assim, com os nervos à flor da pele. Vai lá no meu playlist de FIV, que tá lá o meu primeiro vídeo do canal, que é o vídeo que fala sobre a minha expectativa para a primeira consulta, né, com o Dr. Rodrigo. No vídeo de hoje eu vou falar a partir do pós-consulta, o que a gente decidiu, como ficou, qual era a minha real situação, o porquê que eu teria que fazer FIV. Enfim, antes de mais nada, eu quero deixar aqui uma dica para você que conhece alguém que vai passar por esse tipo de tratamento, ou você que vai passar por esse tipo de tratamento. Antes de mais nada, busca conversar com pessoas que passaram ou estão passando pela mesma situação que você. O início do meu tratamento foi muito solitário, eu fiz tudo assim muito só, foi rápido, sabe? Foi muito rápido, mas foi muito solitário, muito sozinha, porque como a maioria das mulheres que tem esse problema, a gente não tem experiência com isso, né? Eu não conhecia ninguém que estava passando por essa situação, eu fiz isso tudo assim, com a cara, com a coragem, sozinha. Então a dica que eu dou pra você é: busca contatos na internet, grupos de apoio. Tem muitos grupos maravilhosos que falam sobre fertilização, sobre fertilidade, inseminação artificial. Então assim, tem muitos grupos no Facebook, tem muitos blogs que falam sobre isso, mas assim, não só ler sobre o assunto, porque é claro que a primeira coisa que nós fazemos quando a gente precisa de uma coisa é buscar informação sobre isso, mas buscar pessoas que estão passando pela mesma situação, vivendo a mesma experiência ou viveram essa experiência para dividir com vocês. É muito, muito bom. Então essa é uma dica que eu dou para vocês, porque eu não tive essa ideia de fazer isso durante o meu tratamento. Como eu disse para vocês, foi um tratamento super solitário, só eu e meu marido e minha família, ponto. Então assim, não foi legal. Eu fui descobrir grupos no Facebook já no pós-transferência,
né? Então, assim, o antes da transferência, eu não fiz, assim, nenhum tipo de contato com pessoas que estavam vivendo ou viveram a mesma experiência que eu. Então, fica a dica para você, busque conversar com pessoas, seja virtual, pessoalmente, é muito, muito bom. E antes de mais nada também quero agradecer a turma dos grupos do Facebook que me deram muito, muito apoio. As meninas lá, as Fivetes, são maravilhosas, assim, me ajudaram muito, me deram muito apoio. Elas são muito unidas, se ajudam, trocam experiências. Você desabafa, eu fazia vídeo desabafando e botava lá no grupo, recebia tanto carinho, tanto apoio delas, sabe? Bom, o motivo pelo qual eu fui obrigada a fazer a fertilização in vitro é porque eu tinha obstrução tubária. Em 2007, vou falar rapidinho aqui, acho que pra quem já me acompanha já sabe, desde o primeiro vídeo, em 2007 eu tive um aborto, eu já sabia que eu não podia ter filho, eu fiz videolaparoscopia e aí depois da videolaparoscopia, com estímulo, eu consegui engravidar. Mas eu perdi com 1 mês de gestação, né? Depois eu não tentei mais ter filho e eu sabia que havia a possibilidade de minha trompa obstruir novamente, né? Porque com a videolaparoscopia minhas trompas foram salvas, socorridas, mas não ficaram 100%. E aí o que acontece? Eu sabia que corria esse risco, se um dia eu fosse tentar engravidar novamente, eu sabia que correria o risco de não ser possível de forma natural. Enfim. No ano passado, eu não tinha projetado ter filhos. Não ano passado, talvez eu e meu marido, a gente pensava em ter filhos depois de uns 2, 3 anos. O ano passado foi um ano assim muito corrido, com muitas novidades na nossa vida. A gente estava se mudando aqui para a Alemanha, então foi um ano de muito projeto novo. E então assim, filhos não estavam nos nossos planos. Mas, como eu ia sair do Brasil de forma definitiva e morar em outro país, eu falei pra ele, eu vou fazer um check-up antes de cancelar meu plano de saúde, então eu vou fazer um check-up porque eu quero ir pra Alemanha nova em folha, com a saúde em dia, né? Vida nova, saúde e tudo novo. E um dos check-ups que eu fiz, na minha consulta de rotina com o meu ginecologista, eu pedi pra ele, me dá uma guia de esterossalpingografia, porque eu quero saber como que tá a minha situação, né, se eu ainda posso, mas assim, eu tinha essa dúvida, será que eu posso? Mas lá dentro de mim, óbvio, né, eu achava que eu podia, né, gente, então lá dentro de mim eu tinha a certeza de que eu podia ser mãe de forma natural, né, eu não esperava, né, que ia dar problema novamente. E aí eu fiz a esterossalpingografia e infelizmente as minhas trompas estavam obstruídas, enfim. Isso foi em maio, eu fiz a esterossalpingografia. Tudo aconteceu tão rápido, gente, eu começo a me emocionar só de falar, porque reviver tudo isso não é ruim, sabe? Mas também não é bom, não sei. Eu não sei, sinceramente. Eu fiz em maio a esterossalpingografia. E saiu o resultado em junho. E infelizmente o resultado foi negativo. Durante o exame eu já sabia que o resultado era negativo porque o médico me falou lá na hora. Então ele me falou já na hora, ele me explicou. Então eu e meu marido, até que o resultado estivesse nas nossas mãos, a gente começou a ter planos, né? Olha, a única maneira de engravidar vai ser por fertilização in vitro. Comecei a ler sobre o assunto, a buscar informações. Ai, gente, desculpa. E aí, buscando informações, como eu disse pra vocês, de forma muito solitária, o que não é muito bom, não é bom mesmo. Começamos a pesquisar a questão financeira, porque é um investimento, né? Infelizmente, a fertilização é um tratamento muito caro. E como a gente estava saindo do país, tinha aquela questão, né? Se for necessário, a gente vai fazer na Alemanha, mas na Alemanha deve ser muito caro. Então, como que a gente vai fazer? Enfim, eu convenci o meu marido durante essas pesquisas a pesquisar, as pesquisas que eu digo assim, é buscar informações sobre o tratamento, porque eu não conhecia muito o assunto. Eu convenci ele, olha, o que você acha da gente fazer uma consulta com
um médico, né, especialista em reprodução humana, né? Mas ele, sim, Michel não tinha experiência nenhuma com isso, ele não conhece ninguém que passou por essa experiência, ninguém. Então, assim, ele foi pego, assim, mais surpresa que eu, né? Ele não conhece ninguém que não pode ter filho, então, assim, o Michel era completamente virgem, gente, nesse assunto. Então, pra ele foi, assim, mais chocante do que pra mim. E aí, enfim, conversamos, eu convenci ele a marcarmos uma consulta com um médico especialista em reprodução humana. E ele falou, então tá, pesquisa clínicas e tal. Pesquisei algumas clínicas, tem alguém chorando. Eu acho que o time acordou. Pesquisa algumas clínicas e a gente faz uma consulta, vamos conversar com um especialista, vamos ver quais são os caminhos que a gente vai ter que seguir, que a gente vai ter que percorrer pra gente um dia ter um filho. Gente, vou pegar meu filho. Ele tá chorando. Já volto. Chegamos. Cortou, né, filho? Que sorriso lindo, meu amor. Sorriso gostoso. Ele acorda de bom humor sempre. É incrível, né? Agora a gente tem companhia. Enfim, e aí, nas minhas pesquisas na internet, eu usei alguns critérios para fazer, porque é muito caro as clínicas, as consultas são muito caras. E tem clínica que cobra preços assim absurdos para fazer uma fertilização. E eu acabei conhecendo a Mater Prime, né? A Mater Prime Moema, que coincidentemente a clínica era uma rua acima do nosso apartamento. Então, assim, foi muito bom para mim, muito pertinho. Eu ia andando, era 7, 8 minutos a pé do apartamento até a clínica. Marquei a consulta com o Dr. Rodrigo, né? E aí ficou aquela expectativa, né, antes da consulta e tal. Enfim, fomos para a consulta e na primeira consulta já foi complicado, né? Porque a gente não foi para fazer, para fechar o contrato, a gente não foi decidido, como que eu posso dizer? A gente não foi decidido fazer tratamento, a gente foi para conversar. Nisso já tinha os resultados da Ministério Salpingografia. Então a ideia da consulta foi conversar, tirar informações e ver o que a gente ia fazer da nossa vida, porque filhos não estavam nos nossos planos, pelo menos por 1 ano e meio, 2 anos, né? Porque a gente estava de mudança, a gente estava saindo do país. Eu fui na consulta em junho, 24 de junho. E eu ia sair, a gente já estava de passagem comprada para vir embora 28 de agosto, quer dizer, poucos meses, né? Menos de 2 meses aí. 2 meses, né? Então, muito pouco tempo. Então, nós não tínhamos a intenção de fazer o tratamento no Brasil. Não tínhamos. A intenção era, vamos nos informar. Quando a gente decidir ter filho, a gente vai ver o que a gente faz. Fomos lá, a gente foi muito bem atendido. Dr. Rodrigo, uma pessoa, gente, muito humana, sabe? Em nenhum momento ele me prometeu um positivo, em nenhum momento ele chegou pra mim e falou assim, você vai engravidar, nunca. Ele só me falou assim que o trabalho dele ele ia fazer, mas não dependia só do trabalho dele, não dependia só de mim, dependia de muitos fatores, do meu corpo, enfim, do universo, né, gente, de Deus. E, enfim, tirei todas as minhas dúvidas na primeira consulta, conversei muito com ele. Na hora ele já fez um transvaginal para ver como que eu tava, viu o resultado do exame, enfim. E nós saímos de lá muito felizes, assim, porque realmente o meu problema dos males era o menor, gente, porque tem mulheres que têm situações muito mais complicadas. O trompa obstruída, gente, nossa, não é nada, né? Perto de muitos problemas que muitas mulheres têm para ter filho. E eu saí de lá, assim, muito feliz, muito nervosa, muito indecisa, muito louca, sem saber o que fazer. Por quê? Porque ele sanou todas as minhas dúvidas e uma das dúvidas, além do financeiro, né, também era
quais as chances de engravidar, se der certo. Eu já fiz perguntas assim prevendo o futuro, sabe? Se der certo, eu posso ir pra Alemanha grávida, eu posso pegar voo 1 mês, 2 meses de gestação. Tipo, eu tava sonhando na minha cabeça, eu tava assim, flutuando, sonhando pra caramba. E não era sonho, eu tava prevendo o meu futuro. E aí, o que que acontece? Conversamos com ele, a gente só fez mesmo pra tirar dúvida e tal, fiquei muito emocionada, chegamos em casa. E aí eu e o Michael sentamos pra conversar. Gente, eu só chorava. Eu tava muito esperançosa, como eu já tinha previsto todo o meu futuro ali durante a consulta, eu ficava imaginando e fiz perguntas assim, prevendo, tipo, se eu começar a fazer a FIV hoje, podemos fazer isso, fazer aquilo. Então assim, eu tava muito frágil, sabe? E aí conversamos, eu e o Michael, olha, você sabe que a consulta era para saber, né, como a gente vai proceder quando chegar o momento. Porque tá cedo, a gente tá de mudança, nós estávamos juntos há 1 ano e meio, né, 1 ano e pouco, menos de 1 ano e meio. A gente queria ter filhos, a gente falava de ter filhos, mas como a gente estava de mudança, eu ia chegar aqui na Alemanha, ia estudar, aprender o idioma, então assim, tinha muita coisa para acontecer antes de um filho. E então assim, apesar do Michel ter duas filhas, ele já tem 2 filhas adolescentes e tal, mas já fazia parte do nosso projeto ter filhos, não tão rápido. E aí ele falou, olha, não estava nos nossos planos ter filho agora, vamos esperar. A gente já sabe o que a gente tem que fazer, a gente já sabe que nós temos que pesado, filho. A gente já sabe que vamos ter que buscar ajuda médica, psicológica também, que não vai ser fácil, não vai ser barato, a gente já sabe de tudo, agora a gente continua a vida, né? Ai, gente, mas eu já queria ter saído grávida daquela clínica, né? Então, eu fiquei assim, eu não parava de chorar, eu fiquei muito nervosa e aí eu comecei a tentar convencer ele, né? Mas a gente vai pra Alemanha e lá vai ser caro, porque você pagar aqui em reais é uma coisa, chegar lá pagar em euros deve ser muito caro e tal. Aí ele falou assim, olha, vamos ver os pós e os contra, né, de fazer aqui. Porque tem viagem, ele falou que tudo bem, que com todo cuidado você pode viajar, mas vamos ver se vale a pena arriscar e tal. E aí colocamos num papel o pós e os contras. Aí ele pesquisou na internet, isso tudo foi num dia, gente, ele pesquisou na internet sobre fertilização aqui na Alemanha, pesquisou valores e tal. Então, assim, questão de valores, no Brasil, para nós saía mais barato. A proposta que o médico nos fez saía muito mais barato do que fazer aqui, né? E também aqui na Alemanha eles tinham algumas exigências quanto à idade dele, né? Não sei porquê, mas eles disseram que o plano não ia cobrir, porque normalmente o plano de saúde aqui, alguns, não sei se todos, mas cobre fertilização ou algumas coisas da fertilização ou alguma parte. E no nosso caso o plano não ia cobrir nada, não ia ajudar em nada. Por quê? Porque meu marido já tinha mais de 50 anos, então eu não sei porquê, mas eles disseram que como ele já tinha filhos e ele tinha mais de 50 anos, o plano não ia ter nenhuma participação nesse evento, a gente teria que pagar particular. Então ia ficar muito caro a gente pagar 100%, exames, tudo, em euro, né, gente? Pelo amor de Deus. Então isso já foi um ponto positivo pra mim, peraí, né? Vamos fazer no Brasil. E, enfim, colocando na balança, a gente chegou à conclusão de que realmente, financeiramente, no Brasil seria melhor. O sonho de ser mãe eu já tinha, e eu e ele, o plano de termos filho, nós já tínhamos, né? Começamos a pensar também que fazer uma mudança grávida não é interessante. Mudar para um outro país onde você tem que aprender o idioma, tem que, sabe, vou ficar muito dependente de você durante a gravidez. Ele mesmo falou, você vai estudar, você vai para a escola grávida, depois você vai ter que parar grávida por causa da gravidez, depois você vai ter criança pequena, quer dizer, tudo isso que está acontecendo hoje a gente previu. Então foi tudo muito consciente, a nossa escolha foi muito consciente. Graças a Deus, deu certo. E aí...
conversamos e decidimos fazer. Michel falou assim, então vamos marcar uma outra consulta e vamos conversar com ele. Só, gente, que eu já na consulta, eu já tava assim, parece que eu tava adivinhando tudo, que na própria consulta, eu já tinha conversado com o médico sobre quando iniciaria, se fosse começar hoje, qual era o procedimento, quanto fica, quais os medicamentos, então eu já sabia tudo o que eu tinha que fazer. E o doutor falou, era uma terça-feira, se eu não me engano, terça ou quarta-feira. E aí o doutor falou, se vocês decidirem, minha menstruação ia descer no domingo, então o tratamento eu poderia começar na segunda se eu quisesse. Então ele falou assim, olha, se vocês decidirem por fazer o tratamento, vocês têm até sexta-feira para decidir, porque daí eu vou pedir alguns exames de sangue, porque eu já estava com todos os exames na mesa dele, mas ele ia pedir só alguns exames específicos, né, pro Michael, né, e para mim, mas eu já tinha levado meus check-ups todos, e esses exames, e você já pode iniciar assim que descer sua menstruação, e se vai descer domingo, você vai iniciar um dia depois, na segunda, então eu já sabia tudo, gente, tudo que eu tinha que fazer. E quando a gente decidiu, vamos marcar uma segunda consulta para batermos o martelo, né? Eu já marquei a segunda consulta para buscar os medicamentos, né? Foi na sexta-feira, eu fui buscar os medicamentos para começar o tratamento na segunda-feira. E é isso, gente. Eu vou terminar esse vídeo, eu acho que eu vou fazer esse vídeo de forma picada, né? Porque senão vai ficar muito grande. Aguarda o próximo vídeo. Cenas do próximo capítulo. Beijo. Tchau, até logo. Dá até logo pra elas, dá. Olha, até logo, YouTube. Até logo.